Fala galera, mais um vídeo aqui no canal, e não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações. Vamos pro vídeo. Chuva histórica, moradores avaliam danos materiais em SP, teve até carro de mais de R$ 1 milhão debaixo d'água. Passado o temporal, é hora de avaliar os danos materiais, como os carros que ficaram inundados ou foram levados pela enchente. Esta semana, a cidade de São Paulo sofreu com mais uma chuva histórica. Esta foi a maior dos últimos 37 anos para o mês de fevereiro. Na segunda-feira, 10, dia da enchente, mais de 10 mil pessoas ligaram para os bombeiros. Mais de 2.300 foram atendidas, a maioria estava na rua. Em todo o estado, 6 pessoas morreram. O certo, nessas horas, é nem sair de casa. São Paulo passou as últimas décadas fazendo de tudo para o carro andar melhor. Alargou avenidas, canalizou córregos, cobriu rios. E, quando chove torrencialmente, como nesta semana, a água não tem para onde escoar e o caos se instala. Foi muita água. E foi muito carro para baixo dela. Passado o temporal, é hora de avaliar o prejuízo material. Um tipo de imagem que chamou atenção foi a de carros presos no alagamento, alguns totalmente cobertos pela água. Teve gente perdendo até carro importado que vale mais de R$ 1 milhão. 23h43, 16 de fevereiro de 2020. Pedro, as chuvas que pararam São Paulo na segunda-feira, 10, não são mais um fenômeno raro e sim fazem parte do novo clima da cidade. A afirmação é do cientista Carlos Nobre, pesquisador do Instituto de Estudos Avançados da USP, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, doutor em meteorologia pelo MIT, Massachusetts Institute of Technology, e membro da rede de especialistas em conservação da natureza. Ele explica que a chuva intensa que já está ocorrendo e que vai ocorrer até com mais frequência é o novo normal. Entre algumas das soluções para minimizar os riscos, ele cita o aumento das áreas verdes para permeabilizar o solo e reter mais a água, incentivos fiscais para que a população tenha reservatórios em casa e reflorestamento dos topos de morro. Mas não é só se preocupar quando o próximo fenômeno acontecer. Tem que ter um planejamento de médio a longo prazo para nos adaptarmos a esse clima, que já é o clima da realidade do brasileiro, afirma. Leia a seguir os principais trechos da entrevista. Como o senhor avalia o impacto das chuvas da última segunda-feira, 10, em São Paulo? Esse tipo de chuva com alto volume de água em poucas horas, cerca de 150 milímetros em 24 horas, é um fenômeno raro, porém está ficando cada vez mais frequente. Se a gente olhar a década de 1940, São Paulo tinha episódios de chuva acima de 100 milímetros em 24 horas uma vez por década. Nos últimos anos, nós estamos tendo uma média de chuva dessa intensidade uma vez por ano e, em alguns anos, até mais de uma vez. Então esses fenômenos de chuvas muito intensas estão se tornando muito comuns em São Paulo. O que contribui para intensificar os efeitos? Depende de onde o núcleo maior da chuva ocorre. Se por exemplo a chuva ocorre na cabeceira dos rios que confluem para os rios Tietê e Pinheiros, como foi o caso na segunda-feira, naturalmente esses rios transbordam e causam alagamento, interrupções de rodovias, avenidas, estradas etc. É um fenômeno que nós temos observado com muito mais frequência nos últimos anos, comparado ao que ocorria há muito tempo atrás, antes dos impactos das mudanças climáticas. Como a cidade deve se preparar para isso? Primeiro lugar, tem que partir do princípio que isso vai se tornar o clima normal. Chuvas intensas já estão ocorrendo e vão ocorrer até com mais frequência no futuro, enquanto nós não controlarmos o aquecimento global. Enquanto também a cidade de São Paulo é uma bolha quente em relação à sua vizinhança, que nós meteorologistas chamamos de ilha urbana de calor. A cidade é muito mais quente que a periferia, na ordem de até 3 graus mais quente, e essa temperatura, essa ilha urbana de calor, também faz que as chuvas caiam em maior volume. São Paulo tem a combinação perversa de ilha urbana de calor e também a mudança climática do aquecimento global. Por exemplo, quando uma frente fria entra naturalmente provoca a chuva. Com o oceano mais quente, evapora mais água e os ventos trazem esse vapor d'água para dentro do continente, alimentando ainda mais a intensidade da chuva. Então, essa combinação entre fatores é muito ocasionada pelo aquecimento global. Isso é o clima do presente e pode piorar no futuro, se nós não conseguirmos controlar o aquecimento global, se não tivermos sucesso no atendimento às metas do Acordo de Paris. O que precisa ser feito?
Nós temos de partir do seguinte pressuposto: esse é o clima. Não adianta imaginar que é um fenômeno muito raro que acontece uma vez a cada 50 anos. Não, esse é o clima. Tem que se preparar para todos os anos ter um ou dois episódios dessa natureza. O que precisa ser feito não é só resolvido com obras e engenharia. O que nós precisamos fazer é diminuir a impermeabilidade da cidade de São Paulo. A chuva que cai em alto volume nesses episódios tem que ir para o solo, tem que penetrar no solo, ela não tem que correr rapidamente para bueiros, riachos, para os rios e aí causar inundações como da segunda-feira. Pista expressa alagada na Marginal Tietê, na altura da Ponte Cruzeiro do Sul. Pista expressa alagada na Marginal Tietê, na altura da Ponte Cruzeiro do Sul. Newton Fukuda, Estadão Conteúdo, 10 de fevereiro de 2020. Quais as soluções? Tem várias soluções e uma delas, a mais natural, é aumentar as áreas verdes da cidade, áreas com solo para absorver, reter e segurar a água, para ela não correr rapidamente para os rios. A outra é asfaltar a rua com asfalto permeável, que permite a uma parte da chuva penetrar e chegar ao solo. Isso também serve para as calçadas. E também tem as chamadas piscininhas, que são reservatórios que as pessoas podem ter em casa, que coletam a água da chuva dos telhados, e armazenam essa água no tanque, não permitindo que chegue nas ruas e galerias pluviais rapidamente. Uma cidade gigantesca como São Paulo e a região metropolitana, com 39 municípios, deveriam ter uma política muito ampla com redução de impostos para quem implementar esse tipo de medida. Fazendo isso em toda a cidade de São Paulo, aí sim essa intensidade de chuva não causará no futuro os problemas que nós vimos na segunda-feira. Morador atravessa a área inundada na zona oeste de São Paulo. Morador atravessa a área inundada na zona oeste de São Paulo. Raelpa-Reuters 10 de fevereiro de 2020. O que as pessoas podem fazer para minimizar os problemas? Primeiro lugar, cidadão comum deve ficar muito atento aos meios de comunicação, rádio, TVs, institutos que monitoram o clima. O Brasil avançou muito na ciência que prevê quando vai ocorrer desastres naturais, e passa essa informação para a Defesa Civil. Então a população deve estar muito antenada nesses alertas para evitar riscos, ir a um local seco, para evitar enxurradas, inundação e deslizamento em encostas. Muita atenção nos meios de comunicação e avisos pela internet e celular. E as áreas de risco? A outra coisa mais a médio prazo e muito importante é reduzir as áreas de risco de todas as cidades brasileiras. Nós temos mais de 15 milhões de brasileiros vivendo em áreas que podem sofrer desastres naturais. Entre eles, 2,5 milhões vivem em áreas com grandes ciclos, em encostas desmatadas, com alto potencial de deslizamento, margens de rios muitas vezes ocupados irregularmente, com também alto risco de inundações. Então tem de haver uma política de médio e longo prazo de redução de risco. É complexo porque simplesmente retirar as pessoas gera uma série de outros problemas. Mas há algumas soluções baseadas na natureza, que não chegam a ser baratas, mas funcionam bem. Como por exemplo restauração florestal dos topos de morros. A grande maioria dos deslizamentos de encostas se inicia no topo do morro desmatado. Se restaurar a vegetação do topo de morro, reduz muito o risco de uma chuva intensa começar um deslizamento na encosta. A vegetação segura a água e não deixa começar a fazer os canais, provocando enxurrada, que vai levando tudo abaixo. Essa é uma ideia relativamente simples, barata e que vai reduzir os riscos de deslizamento. Alagamento na Avenida Gastão Vidigal, Vila Leopoldina. Alagamento na Avenida Gastão Vidigal, Vila Leopoldina. Werther Santana, Estadão Conteúdo, 10 de fevereiro de 2020. Qual o alerta que fica para a população e governos? Eu acho importante que o que nós vimos na segunda-feira não é um fenômeno raro. Esse é o clima da cidade de São Paulo, esse é o clima do Sudeste, que agora temos que nos adaptar. Não é um fenômeno raro. Quando uma liderança política diz que é uma chuva muito rara, que não estamos preparados, não é verdade. Nós não estamos preparados porque nós não assumimos que as mudanças climáticas iriam intensificar esses fenômenos. Isso é um erro de lideranças políticas por décadas. Esse é o novo clima, é o clima que temos que conviver. E só vai piorar, se nós não controlarmos o aquecimento global. Então, a adaptação é buscar alternativas, tornar a cidade mais resiliente. Temos que partir do princípio que esse é o clima. Não é só se preocupar quando o próximo fenômeno acontecer.
Tem que ter um planejamento de médio a longo prazo para nos adaptarmos a esse clima, que já é o clima da realidade do brasileiro. 23h44, 16 de fevereiro de 2020. Pedro, São Paulo amanheceu com mais de 100 pontos de alagamento e diversas casas inundadas em razão das fortes chuvas que atingiram a cidade desde a noite de domingo. Adilson Nazário, meteorologista do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas CGE, afirma exame que o município já registrou 96% da média histórica de chuvas para o mês de fevereiro. A região mais afetada foi a Lapa, que recebeu 132,7 milímetros de chuva em 13 horas. Confira a entrevista a seguir. O que causou as fortes chuvas que atingiram a cidade de São Paulo entre a noite de domingo e a manhã desta segunda-feira? Tivemos uma associação de dois fatores, uma frente fria e uma área de baixa pressão atmosférica, que são ventos que giram no sentido horário no hemisfério sul e provocam a formação de nuvens carregadas. Essas nuvens seguiram um fluxo da região noroeste para o sudeste, ou seja, vieram da região centro-norte do país. E, com isso, cerca de 700 áreas de instabilidade que estavam no interior se deslocaram para a capital paulista. Em fevereiro deste ano, já registramos 208 milímetros de chuva na cidade de São Paulo. Isso é 96% da média histórica para o mês. As chuvas que atingiram São Paulo têm relação com as fortes chuvas que atingiram Minas Gerais recentemente? Não, as chuvas são totalmente diferentes. Aquele vento meteorológico já passou. As chuvas que chegaram a São Paulo estão a caminho do Rio de Janeiro. Para a capital paulista, as chuvas fortes já passaram por enquanto. Temos números parciais que mostram que, da meia-noite até às 13 horas, a quantidade acumulada de chuva na cidade foi de 88,7 milímetros. Foi uma chuva muito forte para o mês de fevereiro e aconteceu em pouco tempo. Em apenas 13 horas, choveu 41% do que era esperado para o mês. Nossa expectativa é de que o dia termine com 100 milímetros de chuva registrados na cidade. Esse volume de chuva é normal para o mês de fevereiro na capital paulista. No ano passado, choveu 375 milímetros na cidade de São Paulo durante o mês de fevereiro. É muito acima da média histórica de 216 milímetros, o que é comum acontecer por se tratar de uma média. Não seria normal se tivéssemos uma chuva tão forte como a que atingiu São Paulo entre domingo e segunda-feira todos os dias do mês.